é preciso sempre desmascarar a esquerda, sempre que preciso, e não medir esforços para contar cada dia mais a verdade. Eu estou vendo aqui na livraria do Nicolas aqui algo bem interessante que eu custei achar. Agora, para minha surpresa, me aparece esse fenômeno aqui, que temos algumas coisas aqui, por exemplo, Marx, relacionado ao diabo, né? Marx e o diabo, comunismo em sua longa marcha de morte. Temos o Folha de São Paulo, temos o A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e o Fim do Mundo. Temos aqui também o filme de Jair Bolsonaro, O Fenômeno Ignorado. Mas temos aqui uma coisa muito interessante, uma notícia interessante que eu vi, acabei de ver agora, sabe? Eu já tinha gravado vídeo sobre isso, que é o fenômeno Pitești. Alguém conhece o fenômeno Pitești? Alguém já ouviu falar na Romênia? Pelo menos isso. O que a Romênia tem a ver com o PT? O que a Romênia tem a ver com os partidos de esquerda? O que o fenômeno Pitești tem a ver? Eu vou ler aqui a contracapa do livro. Os acontecimentos aqui narrados são verdadeiros. Eles se deram em Pitești, na Romênia, em 1949 e 1952, e apesar de completamente ignorados pelo Ocidente, merecem um lugar de destaque no lúgubre repertório de horrores do século XX. Como todo mundo sabe, o socialismo, na sua completude, é um espetáculo de horrores. Então essa cor vermelha de estrela do PT nada não mascara o sangue derramado pelos mortos sobre o regime socialista, mas pelo contrário, eles exaltam e fazem questão de usar a todo custo. Cerca de 100 quilômetros de Bucareste, uma prisão relativamente moderna, o regime comunista implementou um experimento inconcebivelmente macabro, uma das mais cruéis experiências de desumanização que nossa época já conheceu. O escritor e jornalista romeno Virgil Nerunca teve a coragem de reunir uma série de depoimentos e dar a esse experimento no inferno uma visão escrita. A leitura é tão angustiante quanto necessária, uma vez que, como diz o adágio, ditado popular, quem não conhece a própria história está fadado a repeti-la, por aí vai, né? Deixa eu ver aqui mais algumas informações sobre os fenômenos Pitești. Só dá um Google aí que vocês ficam sabendo, sabe? Primeiro vamos buscar saber o que é a Romênia, as influências do socialismo na Romênia, né? Como é que o socialismo, digamos, colocou a Romênia de joelhos e etc, né? Vamos estudar também algumas coisas sobre a Nicarágua, que é bem oportuno, né? Apareceu um momento quase que de esgotamento, não de esgotamento, né? Eu pelo menos abordei aqui algumas coisas. Posso dizer que talvez não tenha chegado a metade do que eu sei, que eu abordei dos crimes da União Soviética, né? E que vale mais a pena expor para todos ainda que tiverem dúvidas, que esse experimento macabro fez com o mundo, né? Vamos colocar aqui no Google mesmo, que é o que... Tanto é que tem pouca informação, né? A gente tem pouca informação para passar, porque a esquerda tenta ocultar seus assassinatos a todo custo, né? Assim como Gula e outros. Uma série de ações realizadas na prisão de PTs localizada na Romênia entre os anos de 1949 e 1951 pelas autoridades comunistas. Alguém sabe o que é comunismo, né? Uma ideologia, um movimento político, filosófico, social e econômico, cujo objetivo final é estabelecer uma sociedade comunista, ou seja, uma ordem socioeconômica estruturada sobre as ideias de igualitarismo e propriedade comum, como objetivo de reeducar. Então, eles pegavam esses opositores do regime, né? Assim como tem acontecido agora a perseguição dos opositores mesmo, né? A Nelson Vieira e os santos aí que tiveram a vida devastada aí pela perseguição política, e assim como até mesmo as micro-perseguições, né, que a gente vive. Eu vivi perseguição também na faculdade, hoje eu falo sobre isso como testemunho, para reeducar, assim como nas UMAPs, né, presos políticos e religiosos, para que mudassem a personalidade e tivessem assim a obediência absoluta ao Partido Comunista Romeno, assim também como lá no Camboja também fizeram esse tipo de lavagem cerebral praticamente. As estimativas de número de pessoas passaram no experimento são calculadas a partir de 1.000 a 5.000 indivíduos. Ativistas, o ativista Virgil Nerunca se referia a ele como o maior e mais intensivo programa de tortura e lavagem cerebral no bloco
Leste. Alguém sabe o que é, onde é o Bloco Leste? O Leste lá que compõe lá as repúblicas lá, né? Talvez eu não lembre de cor das repúblicas, mas também tem a ver com Guerra Fria, né? Na época da União Soviética. Acho que tem a Bulgária, né? Tchecoslováquia, Polônia, Romênia e algumas outras aí. Então vale a pena investigar aí sobre esse bloco do leste aí. Mais detalhes. Os processos têm início, né, sobre a reeducação, né? Envolvimento, tortura física e humilhação, embora no início o diretor da prisão não fosse favorável, acabou cedendo, chegando a participar de alguns espancamentos. Os detidos receberam espancamentos severos e regulares e foram forçados a torturar uns aos outros para desencorajar a lealdade, depois forçados a comparecer a sessões programadas sobre temas como materialismo dialético e Joseph Stalin. Acompanhou tais sessões de violência aleatória. Primeira etapa: desmascaramento externo. As vítimas foram inicialmente interrogadas por meio de tortura física que pudesse revelar detalhes íntimos de suas vidas pessoais. Muitos dos detidos acabavam reconhecendo crimes falsos, uma esperança de evitar tortura. Segunda etapa: desmascaramento interno. Então, expor a vida pessoal e o medo tão absurdo que fez com que presos confessassem até mentira, na esperança de evitar tortura. Crimes falsos como a esperança de evitar tortura. Segunda etapa: desmascaramento interno. Os torturados forçados a revelar os nomes daqueles que se comportaram de forma menos brutal. Terceiro estágio: os presos foram forçados a denunciar as crenças, lealdades e valores. Os detidos religiosos se vestiam de Jesus Cristo e eram humilhados por outras pessoas, além de serem forçados a blasfemarem seus religiosos sagrados. Então, assim, eu já fiz outros vídeos assim. O socialismo ele começou ridicularizando a igreja, ou como diz aqui, obrigando os cristãos, ou próprio, os cristãos, os presos, né, políticos assim, a se vestir de Jesus Cristo. Olha a insanidade, se vestir de Jesus Cristo e eram humilhados por outras pessoas, além de serem forçados a blasfemar de símbolos religiosos e textos sagrados. Depois a tortura. Em violência física, os detidos eram obrigados a realizar trabalhos humilhantes, como limpar o chão com um pano entre os dentes, sendo mantidos em má alimentação em condições insalubres, e os detidos foram espancados para permanecerem acordados e forçados a comer rapidamente, incluindo fezes e vômito. Batismo cristão. Olha, gente, batismo cristão. Depois vocês brincam de achar que o socialismo ama cristão, né? Que aquele canalha mentiroso de 9 dedos, ladrão de 9 dedos, descondenado. Conta. O batismo cristão foi ridicularizado. Baldes de urina e material fecal foram jogados nos prisioneiros. Os métodos utilizados foram derivados da pedagogia de Anton Makarenko em relação à reabilitação. Turcano e citaria como um modelo de inspiração. Não faço ideia do que é isso. Consequência da tortura. Injetada gradativamente no subconsciente da vítima informações contrárias, o que sempre é aceito como real e verdadeiro, alterando e depreciando constantemente a realidade existente e substituindo por uma imagem fictícia. Cabe bem nos dias de hoje, né? Os doentes enxergam o que querem enxergar, né? A educação finalmente teve o propósito de desmascarar, fazer a mentira ser tão real para a vítima que ela se esqueça que antes fazia sentido para ela. E aí foi a experiência. Aí, final, em 1952, o ministro do Interior, Teorani Georgescu, seria expurgado do partido, junto com Vasily Luka e Anna Pauk, com um expurgo membros da organização de prisioneiros com crenças comunistas seriam julgados secretamente por abuso e alguns dos seus membros seriam condenados à morte. Por aí vai. Isso é muito interessante isso aqui. Alguém já falou no Tuolslang, um museu aí dedicado aos mortos no Camboja. Vou tratar disso aí outro dia. Até mais, pessoal.